Sabe o que me ocorreu ontem, Silvio Olavo, diante da fala do Mauro Cid, inicialmente? O Mauro Cid, segundo o Jeffrey Chicchini, o advogado, ele usou 928 vezes a expressão não me lembro, não sei, salvo engano, ele usou 928 vezes essa condicional, olha, não sei, se, talvez, enfim. O que me ocorreu ontem, diante dessa fala do Cid e desse posicionamento inseguro, gaguejando do Cid, é porque durante a delação teve tanta mentira, teve tanta narrativa construída para atender os interesses de Alexandre de Moraes e Paulo Gonet, que diante das perguntas que lhe foram feitas ali, ele poderia se contradizer. Por exemplo, opa, pera um pouquinho, você disse um negócio na delação, mas você está dizendo outro negócio aqui. Então, entendo eu, Silvio, Olavo, e me corrijam se vocês entenderem necessário, eu vi essa posição do Mauro Cid. Veja, o Mauro Cid, ele é um traidor, ponto. Ele é um traidor. Ele sabe o que eu penso dele, tenta me ligar, inclusive eu não atendo o Mauro Cid, porque quem atendeu o Mauro Cid se deu mal, então não adianta querer me ligar, que eu não vou atender, porque ele se incomoda quando eu falo dele aqui. Mas eu não estou preocupado, ele sabe o que ele fez. Ele sabe o que ele fez. Mas eu reforço a ideia de que teve que mentir tanto durante a delação, que ele poderia se contradizer. Porque o cara que mente, e ele não... A mentira tem perna curta, é clichê a frase, eu sei, mas ele mente agora... será que eu falei que era 2 ou 4? Será que eu falei que eu passei ontem ou anteontem? Porque é mentira. Então ele preferiu usar dessa ferramenta do não sei, acho que esqueci, oh meu Deus, para tentar diminuir o risco da delação, que já é frágil, que já tem 9 versões, cair por terra, Olavo. Eu já falo do Bolsonaro, mas vejo na questão do Mauro Cid essa questão de... Ele pode ter mentido tanto, como eu acredito, que esse não sei, não me lembro, fez parte do roteiro, Olavo. A fala de Mauro Cid tem um aspecto interessantíssimo. Ele parecia um coelho dizendo que era um porco. Um coelho dizendo que era um porco. Tem uma história de uma polícia violenta, né? Uma história antiga. Enfim, quando ele diz assim... Um porco querendo dizer que é uma hiena. Qualquer questão negando... Porque ele diz, não fui ameaçado. Não me sinto ameaçado, não me sinto coagido. Basta olhar a linguagem não verbal dele quando teve sua família ameaçada durante uma audiência. Então, mentiu ali, tentando trazer um verniz de credibilidade, transparência, de normalidade que não havia. Esse é um ponto, para mim, um ponto importantíssimo. Era ali um homem pressionado, caído de joelhos diante de um tribunal de exceção. Perdão, só é bem rápido. O segundo ponto, nós não podemos esquecer, Pitola, existe uma técnica quando se faz perguntas para uma testemunha, quando se quer que a resposta seja aquela pré-planejada. Você coloca a resposta na pergunta. Sim. Quando você observa Alexandre de Moraes nas perguntas a Mauro Cid, ele já fazia respondia. Perguntas para sim ou não. Isso é induzimento. Você foi, não foi? Exatamente. Isso é induzimento. Um nítido induzimento. De forma que Mauro Cid não pudesse fazer um discurso diferente daquele que era o objetivo de Alexandre de Moraes. Mas em que pese essa indução da... Se tivesse um advogado ali um pouco mais ousado, Excelência, o senhor está induzindo a resposta. Aliás, os advogados vão, pelo amor de Deus. Então, o que aconteceu com o Heleno? Meu Deus, General Heleno? Não, acho que todos, Olavo. Enfim, esse era o ponto que eu queria colocar. Primeiro, quando mente deslavado, dizendo, olha, não estou pressionado. E o segundo, o descaramento na indução das respostas de Mauro Cid. Sobre Mauro Cid, Silvio. Concordo. Mauro Cid foi 11 vezes à Polícia Federal prestar depoimento. 9 foram aproveitados, mas 11 vezes. E me recordo, numa das etapas anteriores, do ministro Luiz Fux, que integra essa primeira turma, a turma
chefiada pelo Alexandre de Moraes, o presidente da turma é o Cristiano Zanin, mas quem manda ali, porque o inquérito corre ali, é o Alexandre de Moraes. Vocês bem lembraram, aliás, ele quis ser chamado de presidente deste inquérito. Mas o ministro Luiz Fux chega a afirmar que, olha, tudo é sustentado por um único pilar, que é a delação do Mauro Cid. E acho estranho que uma delação tenha sido compartilhada tantas vezes, né, em várias etapas. Ele precisava voltar com frequência para, parece que, fazer determinados ajustes, para fazer complementos 11 vezes. E aí a resposta talvez seja o motivo da prisão dele. Ele foi preso por causa de uma carteirinha de vacina da Covid. E aí foi o Fishing Expedition, que é a tal pesca probatória, o termo utilizado, e reprovado no direito em várias partes do mundo. Porque você apanha o celular, o computador de uma pessoa com a desculpa, o pretexto, para ser mais correto, de buscar provas de que falsificaram vacina, carteirinha de vacina, e aí você termina colocando ele como delator de um inquérito de golpe de Estado. Então eu acho que ele foi vítima desse Fishing Expedition e não aguentou a pressão. Literalmente ele não aguentou a pressão e saiu falando algo que ele não consegue comprovar. Então é uma delação que não para em pé. Agora nós estamos numa fase, né, findo esse período de interrogatório, é que como os ministros vão produzir seus votos? É uma pergunta. Porque a delação não para em pé. Não há materialidade alguma. Talvez por isso o Cid estivesse tão assustado. Olha, e eu fiz essa fala sobre Mauro Cid para voltar ao post do presidente Bolsonaro, que trata de Felipe Martins. Eu achei importante para a gente fazer a diferença de ambos. Um herói e outro traidor. O Mauro Cid é um traidor. E eu não tenho nenhum problema em dizer isso, e ele sabe o motivo pelo qual eu estou dizendo isso. Ele sabe o que foi encontrado no celular dele, ele sabe o motivo pelo qual tomou esse calor do Alexandre de Moraes. E ele sabe que, ao invés de honrar a sua história, honrar a sua farda, honrar a sua patente dentro do Exército, ele decidiu trair. Ele decidiu trair. Seria muito mais bonito se esse traidor batesse no peito e falasse o seguinte: olha, eu fiz merda, o que vocês encontraram aí, que eu sei o que é, eu, Pitori, sei o que é, ele sabe o que é. Eu fiz merda, é o seguinte, tá bom, é só isso que tem aí. Agora é o seguinte, não tem golpe, não tem minuta, não tem nada. Agora, ele decide, para salvar a pele dele, meter 37 pessoas numa situação como essa, mais 2.000 patriotas numa situação como estão vivendo. Quantos condenados, quantos tornozelados, quantos foragidos. Então, para mim, o Mauro Cid é um traidor. É um traidor. Para mim, usa de pura canalice quando decide para salvar a sua pele, e ele sabe o que ele fez. Ele sabe o que ele fez. Salvar a sua pele, ferrar a vida do presidente Bolsonaro, por consequência, ferrar a vida do Brasil e desses coitados que estão presos, tornozelados, foragidos. Então, para mim, já não vale nada. Nem o depoimento, nem a delação, nem a pessoa. Esse é um posicionamento meu. E se ele tiver qualquer problema, eu sei que ele em algum momento deve estar com vontade de me ligar agora, mas não vou atender. Segundo ponto, Felipe Martins. Felipe Martins passou 6 meses na cadeia, 10 dias numa solitária, continua preso, segundo o próprio presidente Bolsonaro, e se torna um herói, ou torna-se um herói, porque ele diz: não tenho o que delatar. E não tinha mesmo. E é por isso que foi defendido pelo presidente, pelo leal presidente Bolsonaro. O que nós esperávamos com relação ao presidente Bolsonaro, com relação ao embate, com relação a ir para cima, eu não posso me esquecer que ele é um estrategista. E, salvo engano até aqui, ele acertou. Acertou. Por exemplo, quando disse o governo Lula cai de podre, eu acho que ele acertou, não é? Tantas outras que Bolsonaro disparou ao longo da sua gestão enquanto presidente da República, e todas se confirmaram, pelo menos a grande, infinita maioria até aqui. Então, o que eu tenho que fazer é respeitar a estratégia de um estrategista. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Então, fica aqui
o nosso reconhecimento de que o presidente Bolsonaro fez ali o melhor que ele poderia fazer. Era a chance que ele tinha. Ele sabia o que ele queria mostrar. Ele sabe se preparar e enfrentou o leão na cova, cercado por aqueles que riam desavisadamente, o que me incomodou por demais, aqueles risos diante de tropeços e gafes de advogados despreparados. Aquilo lá me incomodou de um tanto que eu falei, pera um pouquinho, nós estamos julgando o futuro do Brasil, por mais que a sentença esteja pronta, respeito. Tem um Braga Neto preso. Aquele Paulo Sérgio, meu Deus do céu, que soberba. Soberba. Nojo do Paulo Sérgio. Não tem nenhum problema em dizer isso, Olavo. A hora que ele pro advogado, eu não vou responder porque o Moraes já fez a pergunta, o presidente já fez a pergunta. Desculpa, soberba. Soberba. Rei na barriga. Mostra muito do que o Exército é hoje, infelizmente. Não todos, mas muito do que é. Melancia ou não, verde por fora, vermelho por dentro, mas mostra uma empáfia, uma soberba, um nariz empinado, uma relação sem nenhuma empatia com o povo. Esse tal do Paulo Sérgio aí, pra mim, acabou ontem. Acabou ontem. Com essa história de tratar o advogado daquele jeito, deixar o advogado constrangido. Quem se dispõe a te defender, ganha do seu dinheiro ou não, não importa. O que é isso, Paulo Sérgio? Desce desse tamancão aí, bicho. Desce desse salto alto que você tá. Vem pro play. Vem pra vida que nós estamos levando aqui embaixo, ó. Só levando, ó, no saleiro. Só levando, meu. Pressão, medo, desmonetizado, sombra, sem ganhar dinheiro. Trabalhando todos os dias, sem saber como vai ser amanhã. Ameaçado, pressionado. Aí você vai usar de soberba. Soberba. No momento onde a gente precisa de verdade mostrar o que é o Exército Brasileiro de braços dados. Tem um companheiro teu de patente preso. E vocês com soberba. Esse tal de Paulo Sérgio, para mim, acabou ontem. Acabou ontem. Tenho dó do presidente Bolsonaro por ter escolhido tanta gente ruim para postos importantes. Paulo Sérgio é um deles. E o Mauro Cid outro. Por quê? Deixa claro na pergunta feita pelo advogado do Mauro Cid. O senhor foi uma escolha política, Mauro Cid? Eu também não entendi aquela pergunta. Sem pé nem cabeça. Porque aquela pergunta lá do advogado do Mauro Cid, a resposta do presidente Bolsonaro, não. Me apresentaram 4 opções, 4 ajudantes de ordem. Eu aceitei. Então não era uma decisão política. Não entendi a pergunta. Agora veja, se dentre 4 ajudantes de ordem, por que só Mauro Cid traiu? Porque tem calcanhar de Aquiles.